Olá, quero te dar as boas-vindas à nossa segunda aula da disciplina de Homem, Cultura e Sociedade. Bom, eu sou a professora Maria Gisele, e vou acompanhar você nas reflexões de hoje, assim como das próximas aulas. Bom, você lembra que na aula anterior nós tivemos um cuidado de entender os antecedentes da sociedade capitalista. E para isso a gente pegou o bonde da história, foi para lá na Idade Média, entendendo o modo de produção feudal e todas as características, entendendo o processo de ascensão e decadência desse modo de produção feudal que derrocou o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, a partir daqueles movimentos, lembra-se, filosóficos, culturais, que começam no século XIV, até o século XVI, do Renascimento, depois do Iluminismo, com as ideias mais voltadas para uma construção de uma perspectiva liberal, do liberalismo político e do liberalismo econômico, que configura todo o sistema capitalista. Você viu também os processos revolucionários burgueses, os impactos que eles tiveram para a consolidação da sociedade moderna, a ascensão da classe burguesa, do capitalismo, né? E viu como nesse caminho todo, nesse cenário de transformações, surge então as ciências sociais como um instrumento, um instrumento de compreensão de tudo aquilo. Entendeu também, eu achei uma estratégia de deixar bem colocado o lugar da sociologia enquanto ciência, não como uma questão partidária. Você viu, a partir desde uma ótica mais conservadora, kantiana, da ordem, do progresso, do positivismo, até uma perspectiva mais revolucionária do Marx, do materialismo histórico dialético, passando pelo funcionalismo do Durkheim e teoria compreensiva do Weber, você viu quanto a sociologia é uma ciência diversa e capaz, a partir de diferentes olhares, contribuir para entendimento, compreensão e intervenção da sociedade capitalista, e compreender todos os impactos daquilo. Então, na aula passada, nós tivemos esse cuidado de prestar atenção nisso para entender nesta aula o processo, o fenômeno da globalização. Veja comigo. Então, na aula de hoje, você vai estudar o fenômeno da sociedade global, da globalização. Eu tenho certeza que em vários momentos da sua vida, você já ouviu falar a palavra globalização, mundo global, a aldeia global, desculpa, esqueci o termo, aldeia global. Todos esses termos têm um significado e repercutem do ponto de vista prático na realidade social. Ou seja, configuram as relações sociais, no limite até determinam o modo como as sociedades se organizam politicamente, socialmente, culturalmente. Nós temos aí no fenômeno da globalização várias questões que atravessam, desde o desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação até as questões econômicas, Então, nessa aula especificamente, você vai entender comigo esse fenômeno. Eu já tinha adiantado na primeira aula, a partir das diferentes perspectivas históricas, da política, da economia, da própria constituição social e cultural, desse mundo que a gente está vivendo hoje, que é um mundo tão diverso, essa ideia de global, de capitalismo global, de modo de produção global. Tudo isso atravessa o nosso cotidiano, em contextos específicos de crises, por exemplo, crises econômicas e políticas que ocorrem na Europa, por exemplo, se desdobram em outros contextos do mundo, uma vez que não dá mais para pensar em caixas, ou em territórios fechados, não existe mais. E essa é uma das questões também que a gente vai trabalhar nessa aula, essa amplitude, ou melhor, essa dissolução de fronteiras. E eu não estou dizendo que os países deixaram de existir, mas a dissolução dessas fronteiras simbolicamente mesmo, o contato entre as pessoas. E nós temos aí não só as tecnologias da informação e da comunicação, mas também até o próprio processo migratório, que em determinados contextos, em determinados momentos, é mais potencialmente ativo, digamos assim, dadas as condições de crise, de guerra, de conflitos internos e entre países, enfim. É um conceito, é uma problemática extremamente complexa, contraditória, pode parecer que é muita coisa, e é, mas são aspectos que dialogam. A gente não vai ver só o aspecto econômico, só o político, não. Eles vão dialogando e você vai perceber esse diálogo ao longo da aula, tá? Eu espero que seja uma reflexão boa, e que caminhe aí para outros campos, para que a gente perceba o mundo na sua totalidade ou o máximo que a gente puder de compreender essas contradições
faz parte de um processo mesmo de amadurecimento intelectual e também político, né? De estar no mundo, de agir no mundo. Mas acompanhe comigo em cada passo, né, que nós vamos trabalhar aí nessa aula. Bom, a globalização e a realidade cultural, tecnológica, econômica, social e suas implicações ambientais. Esse é um cuidado, né, da aula, e eu também acrescento aqui em relação aos direitos humanos, né? Ou seja, dá para pensar agora em direitos humanos do ponto de vista global, do ponto de vista das relações interculturais, culturais, porque na realidade a globalização como um fenômeno, né, como um aspecto da vida social, ela é atravessada por diversas questões, como mesmo aponta aqui nosso quadro. Mas ela tem impactos, né? Essas implicações, quando a gente chama atenção para a implicação ambiental, a gente está dizendo, no limite, é chamar atenção para o processo produtivo, né? Que tipo de processo produtivo que está acontecendo no mundo em que o olhar para o meio ambiente, olhar para o meio ambiente a partir até mesmo dos princípios regulatórios, das leis, dos pactos internacionais é tão importante, né? A gente está vivendo um contexto de muitas oscilações, de muitos desastres naturais, de muitas questões que estão no nosso cotidiano e que muitas vezes a gente nem percebe, né? E normalmente é muito interessante, né, indo para o campo do senso comum, indo para o campo das falas coloquiais, a natureza está se revoltando. Na realidade, isso é um reflexo, né? A natureza em si, o modo como vem acontecendo as coisas nos últimos 40, 50 anos é só um reflexo. Sabe a lei da ação-reação? É só um reflexo de todo esse processo produtivo global, né? Então, nós vamos entender todo esse contexto e pensar também nesses impactos, né, nas implicações ambientais, mas como que as tecnologias no processo da mundialização se colocam. Essa noção de mundialização foi um conceito elaborado pelo Renato Ortiz, que é um antropólogo brasileiro, que ele vai dizer o seguinte, que essa mundialização, ela envolve a esfera cultural, que envolve modos de vida, que é como se fosse uma espécie de incorporação e de assimilação de gostos, de hábitos, de ações, né? Essa mundialização, esse processo de mundialização, ele ultrapassa só a questão produtiva, né? Ele está... Vou dar um exemplo simples, né? As empresas de fast food, né? As grandes marcas de calçado, de roupa, enfim, e o modo como há uma tentativa de homogeneizar os gostos. Você vai ver ao longo da aula que isso também está intrinsecamente relacionado a um processo da indústria cultural, né? A partir da escola de Frankfurt, de toda a reflexão desenvolvida naquele momento, final dos anos 30, 40, e toma maior proporção nos anos 50, mas como a indústria cultural também interfere nesse processo de mundialização, com uma tentativa de homogeneizar. Então, nós vamos trazer também esse para o debate. Acompanhem comigo ainda no quadro. Esse o acesso à informação, a interconectividade global, o multiculturalismo, a homogeneidade cultural e o interculturalismo, tá? Essa noção de interconectividade global traz uma discussão sobre o multiculturalismo, sobre a tentativa de homogeneizar a cultura, como eu acabei de citar para você, né? A tentativa é como se fosse uma busca por incorporar hábitos e costumes dos territórios que são considerados dominantes dentro do processo produtivo para o restante do mundo, tá? A indústria cultural traz muito isso, né? Então, a proposta aqui, e aí um questionamento que eu já deixo agora para o início da aula, porque assim... Existe esse debate, né, da tentativa de homogeneizar, que é a própria lógica da indústria, né? Quanto mais você imprime uma forma de se vestir, imprime uma forma de se alimentar, enfim, de se colocar no mundo, e isso traz intrinsecamente o consumo. Então, quanto mais essas grandes empresas investem nesse processo de tentar homogeneizar, mais força dá para o processo produtivo, para o capital e para o desenvolvimento das mercadorias. Mas onde eu estou querendo chegar quando eu disse do questionamento? Será que todos nós somos homogêneos? Será que não há
Será que é tão fácil como se nós fôssemos robôs, assim, ou uma tábula rasa, que só aí vai colocando, ó, come isso, bebe isso, se veste dessa forma, compra esse carro. Enfim, será que nós somos essa tábula rasa? Esse é um debate importante também, porque uma vez que nós vamos ver todo esse processo produtivo, uma vez que nós vamos ver o modo como atravessa, né, esse processo global, a própria constituição do capital, né, que tenta colocar isso para a gente como uma verdade, mas os indivíduos também existem. Eles também se colocam, eles também se movimentam no processo de resistência. E aí nós vamos finalizar esse debate, né, como eu disse para você, pensando nos impactos ambientais e dos direitos humanos, mas também trazendo formas de resistência dentro desse processo de tentativa de homogeneizar. Então, é uma aula muito rica, uma aula bem bacana, bem interessante. Nós vamos pensar os impactos do processo produtivo, as crises econômicas que consolidaram, principalmente o século XX, né, que se desdobram no processo produtivo global. Vamos pensar o neoliberalismo, vamos pensar, né, como que o capitalismo ele vai se rearranjando, né, de acordo com o contexto histórico que ele está inserido. Então é isso, bora lá que tem muito conteúdo para ver daqui para frente. A globalização. Nesse momento da aula, a nossa preocupação aqui é localizar historicamente essa percepção da globalização, né? Existem muitos historiadores que vão criar formas de classificação para compreensão do processo global a partir de algumas etapas, né? A partir de alguns processos que ocorreram, né? Que vai a partir, né, da formação dos Estados Nacionais, início da Idade Moderna, no século XV, XVI, depois no século XIX temos um outro processo que contribui para potencializar a globalização e no século XX, principalmente a partir dos anos 70, finalzinho dos anos 70, início dos anos 80, uma outra configuração econômica, política e social que dá condições para que a globalização se consolide dentro de um processo produtivo capitalista. Acompanhem comigo. Lembra que na aula passada, quando nós vimos lá os processos revolucionários, que você estudou comigo a Revolução Industrial e depois a Revolução Francesa, e no final nós apresentamos algumas características que são gerais do capitalismo, né? E alguns momentos históricos, né? Tinha o capitalismo mercantil, o capitalismo industrial e o capitalismo financeiro. Então veja que hoje, para entender o conceito de cultura, de globalização, a gente vai retomar um pouco aquela lógica da construção do capitalismo. Porque nós temos aqui um primeiro momento, né, do mercantilismo, das práticas econômicas que foram adotadas pelos países europeus entre o século XV e o século XVIII, que traz no seu bojo toda uma construção, né, um momento, eu vou reformular para ficar mais fácil, tá? É um período entendido que caracteriza, por exemplo, a formação das colônias na América do Sul, né? Um processo de escravização mercantil no continente africano e também aqui, né? Com a população indígena. Então, nós temos um processo que se inicia, ainda não é a globalização, né? Ainda nesse momento histórico, as sociedades, né, os estados nacionais, eles são, de certa forma, autônomos, existe no limite algum isolamento, a integração tá incipiente ainda, principalmente quando fala das trocas comerciais, mas estava ali, estava existindo, estava acontecendo, tá? Então, o mercantilismo ele pode ser considerado uma das os primeiros momentos assim, do processo da globalização. O imperialismo, que configura o século XIX, e aí nós temos uma configuração bem diferente, né? Nós temos no século XIX, pensando aí os anos de 1800, né? Lembra que era a segunda fase do processo da Revolução Industrial. Então, nós temos aí as tecnologias sendo desenvolvidas, né? E pensando técnica, é bem interessante que do ponto de vista da etimologia mesmo, daquilo que dá substância à noção de técnica e tecnologia, é o modo como o homem se relaciona com a natureza e vai desenvolvendo técnicas de sobrevivência, né? Pensando nessa perspectiva, existe técnica, desde a Idade da Pedra, né? Desde do momento em que o homem descobriu o fogo, que foi revolucionário a descoberta do fogo. É uma forma de tecnologia.
e ela vai se apropriar, a humanidade vai se apropriando dessas ferramentas e desse modo de se relacionar com a natureza e transformá-la para satisfazer suas necessidades mais básicas, de acordo com seus contextos, né? Então, voltando à ideia aqui do século XIX, esse é um momento em que há um processo, uma expansão, né, das tecnologias. Lembra que eu falei para você que é um momento de... A burguesia já se consolidou naquela primeira fase da Revolução e agora o que? Expande ciência e tecnologia. Nesse momento, né, a política de... Acompanhem comigo só esse trechinho, por favor. A política de expansão e domínio territorial, econômico e cultural também marca. Aqui é interessante que é um momento em que há uma nova configuração do processo de exploração das nações até então dominantes sobre o restante do mundo. Entenda-se, por exemplo, o imperialismo como um processo vou dar um exemplo, para ser mais objetiva. Nesse momento do desenvolvimento do capitalismo e do próprio processo da globalização, eles dividiram o continente africano em pequenos territórios, né? Assim, olha a cena. Representantes das nações europeias, que até então dominavam todo aquele processo ali de expansão territorial e econômico, colocaram o mapa, né, o mapa da África sobre a mesa. Pode parecer brincadeira, mas foi isso que aconteceu. E cada um pegou desenvolveram ali fronteiras imaginárias com réguinhas para determinar o que cada nação ia ficar. Agora você imagina só, supostamente, né, é um continente, e esse continente é diverso. Esse continente tem vários territórios, tem várias etnias, várias comunidades, e essas comunidades, essas várias etnias também são inimigas milenares, né, de território, enfim, como qualquer outra parte do mundo, como qualquer outro continente. Aqui no Brasil, nós tínhamos etnias indígenas que disputavam, e tudo bem, é o que acontecia. Agora, você imagina pegar e literalmente colocar duas comunidades historicamente inimigas, né, dentro de um mesmo território por conta dessas fronteiras imaginárias que os povos europeus, que as nações europeias fizeram com eles. É claro que vai dar problema. E isso desencadeou um sério problema de guerra civil no continente africano. Potencializou de uma forma gigantesca, e aí superlativizando mesmo, né, o processo de desigualdade e exploração do continente africano. Então, tudo isso tem uma causa política histórica. O modo como muitas nações africanas vivem hoje, né, guerra civil, destruída por muitos conflitos, tudo isso tem uma causa histórica. Não dá para fechar os olhos. Em nome de uma lógica imperialista, em nome da expansão econômica, em nome da expansão política das nações dominantes até então. Então, perceba o quão a gente tem que ter cuidado ao analisar esses processos, porque eles dizem muito, né? É a mola propulsora para as crises que se desencadearam posteriormente. Nessa mesma lógica do imperialismo, né, no século XIX, nós temos então uma expansão territorial e isso também o desenvolvimento de tecnologias, do transporte e tudo mais. E no século XX, acompanhe comigo, no século XX, você tem aí um processo de integração entre as diferentes localidades do planeta, a instrumentalização proporcionada pelos sistemas de comunicação e transporte, impactos ambientais severíssimos. Só voltando um pouquinho aqui nessa lógica do imperialismo, um pensador russo, um dos idealizadores da Revolução Russa, em 1917, Lenin, dizia assim que o imperialismo é uma fase, digamos, é uma fase, né? É uma fase, só para determinar o termo certo. É uma fase do sistema capitalista. Porque chega um momento que não dava para ele ficar mais quietinho, presinho ali numa nação, ele tinha que expandir cada vez mais para poder sobreviver. Então, segundo algumas análises desse pensador, e assim como outros pensadores também, essa lógica imperialista é uma fase do capitalismo que depois, obviamente, vai tomar maiores proporções, sem negar, evidentemente, todo o processo severo,
né, de exploração, de potencialização das desigualdades. Porque em nome, como eu citei o exemplo do continente africano, né, em nome dessa expansão territorial, em nome desse processo produtivo que se pretende agora, né, até então, ainda não, mas depois global, milhares de vidas foram sacrificadas. Então, a gente precisa olhar, lembra da ideia de olhar criticamente, que eu trabalhei com você na aula passada? É olhar criticamente, é olhar por todos os vieses, né? Mas, então, nesse processo do século XX, nós temos aí várias questões que atravessaram, como, por exemplo, a queda do Muro de Berlim. Vou voltar um pouquinho. A Guerra Fria, depois tem a queda do Muro de Berlim, que demarca mesmo o fim mesmo da União Soviética, o fim de um bloco socialista e capitalista, né, que é a própria Guerra Fria. Então, você tem vários eventos históricos que corroboraram esse processo produtivo global. Acompanhe comigo um pouquinho no quadro, porque quando eu trago para você essa ideia aqui de uma instrumentalização pelos sistemas de comunicação e transporte, eu também trago, né, essa configuração mesmo de um processo de pós-guerra também, desculpa, deixa eu reformular que ficou confuso para você. Então, vamos lá, nós temos a integração entre as diferentes localidades do planeta, ok? Uma instrumentalização proporcionada pelo sistema produtivo de comunicação e transporte e também impacto ambiental severo. Nós tivemos também a queda do Muro de Berlim, em 1989, que marca, né, o fim da Guerra Fria. Nesse processo, um aumento de fluxo de mercadoria, de dinheiro, de custo, de produção. Então, nós temos aí um momento também no século XX que marca uma característica da globalização, que são os acordos, né, os organismos internacionais que surgem, então, para atender de forma global esse processo produtivo no limite, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Então, nós temos a ONU, a OMS, o FMI, o Banco Mundial, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, os blocos econômicos crescendo. Então, nós temos aí uma configuração, um sistema posto, um sistema já organizado, né, para esse processo produtivo que nós temos agora, tá? Então, ter-se aí um campo, é como se fosse mesmo um raio-x, né, de todo esse processo que inicia desde lá o século XV até o século XX. Veja comigo essa imagem, que eu trago essa imagem um pouco distorcida e não, né, diz e não diz, é justamente para corroborar a minha fala até agora, né, que nós vivemos então um princípio, um processo econômico global que no limite rompe com as fronteiras, né. E eu não estou falando de fronteira física, eu estou falando das fronteiras expandindo, né, o processo de comunicação e de informação. Então, isso daí no limite, ele traz elementos importantes para pensar o conceito. Então, de modo geral, o conceito da globalização é uma rede de produção de trocas de mercadoria que se estabelece mundialmente. Tá? É um fenômeno do intercâmbio político, social e cultural entre as diversas nações. E o desenvolvimento de redes de comunicação, transporte, diminuindo as distâncias e as fronteiras entre os países. Entendendo que esse momento aqui da aula é fechar mesmo, né, esses aspectos que eu vim mencionando até então. Então, nós temos a produção, troca de mercadoria, que é uma troca estabelecida mundialmente. Nós temos, então, o desenvolvimento de tecnologias que diminuem fronteiras. Então, tudo isso corrobora aí o processo de globalização. Bom, entender a globalização a partir do século XX é entender também o próprio desenvolvimento do capitalismo. Pode parecer redundante, mas não é. Nós vimos historicamente esse processo mercantilista, imperialista e depois a globalização, mas o capitalismo ele vai se rearranjando. Vamos comigo lá para o começo do século XX. Tivemos um grande evento econômico que foi a queda, a Bolsa de Valores, a Bolsa de Valores de Nova York. A Bolsa de Valores de Nova York dá um boom, quebra em 1929 e desencadeia um processo de crise econômica profundo, primeiro, né, em Nova York e depois, obviamente, vai se desencadeando, porque nós já temos aí um princípio de relações internacionais estabelecidas, relações comerciais e trocas estabelecidas, né. Nesse caminho, né, de crise,
da Bolsa de Valores, e, enfim, era mais ou menos 27% da população à época, né, nos Estados Unidos, que estava desempregada. Era assim, o índice de suicídio de pessoas era muito alto, porque as pessoas perderam tudo, né? Visto nesse contexto de queda de Bolsa de Valores, houve uma movimentação e aí surge, é claro que eu estou dando um raio-x, né? É toda uma processualidade, porque a história ela é dinâmica e ela é contínua. Surge uma lógica keynesiana, do keynesianismo, que propõe e que vai desencadear, então, o estado de bem-estar social. Esse estado de bem-estar social é um inchaço do Estado, né? Ou seja, um aumento de investimento nos gastos públicos, garantias para o trabalhador, salário mínimo, seguro-desemprego. Nós temos um alto índice de investimento em empresas estatais, né? Melhor taxa de juros para as pessoas. Enfim, a tentativa era de reerguer toda aquela crise, aquele processo de instabilidade econômica, né? Isso perdurou aí até mais ou menos os anos 70. E nesse momento, né, a partir dos anos 70, você tem a crise do petróleo, que gera um outro boom econômico no planeta. E nesse processo de crise do petróleo, há uma preocupação. O que a gente vai fazer? O welfare state, o estado de bem-estar social, baseado na lógica keynesiana, não vai dar mais certo. Então, há uma retomada dos princípios do liberalismo que foram fomentados lá no Iluminismo. Lembra que nós estudamos no Iluminismo no século XVIII? Então, nesse momento de retomada dos princípios do Iluminismo para tentar encontrar um caminho, foi desenhado, né, buscaram, né, o liberalismo econômico e o liberalismo político como formas de potencializar e de encontrar caminhos e de resolver, né, os problemas gerados, né, pela crise do welfare state, a crise do petróleo. Nessa volta, nessa retomada, há o que nós chamamos de neoliberalismo. Acompanhe comigo. O neoliberalismo seria uma releitura do chamado liberalismo clássico, tá? O neoliberalismo, ele é uma doutrina econômica que ultrapassa, né, o processo produtivo econômico e é vigente, né, nos dias de hoje, que caracteriza o sistema econômico, tá? Esse neoliberalismo, essa retomada do liberalismo, ela tem, como eu acabei de dizer, a base, né, a base política e econômica é o liberalismo clássico, que teve influência, por exemplo, do Adam Smith, do David Ricardo, que pensaram, né, um liberalismo econômico, tá? Um autor iluminista que contribuiu para pensar o liberalismo político chama-se John Locke, tá? Bom, e aí qual que era a premissa da tomada desse liberalismo? Ainda a gente está pensando no liberalismo clássico, não é? Defende as liberdades individuais, a economia sem intervenção do Estado e a chamada mão visível, né? A oferta de comércio, a oferta oferta e procura, um comércio livre, enfim. Como eu disse para você, essa doutrina econômica, ela vem no desenvolvimento, aliás, ela vem como desdobramento, né, das crises econômicas geradas pelo estado de bem-estar social e principalmente pela crise do petróleo nos anos 70. Mas ao contrário do Estado, né, do liberalismo clássico, que defendia... na realidade, eu vou refazer com você a ideia. Ele surge, né, esse neoliberalismo, ele surge lá no cenário mundial por volta dos anos 80, de 1980, tá? Era uma forma de ressurgir o liberalismo econômico. Aí você lembra que eu falei que o estado de bem-estar social, ele surge pós a queda da Bolsa de Valores, de 1929, né? Que engorda esse estado, né? Que o Estado ele tem um papel muito mais intenso na economia. E é interessante que foi um momento de desenvolvimento de obras públicas, benefícios sociais, como eu já havia mencionado. Tem uma crise
e surge o neoliberalismo. O neoliberalismo, a primeira experiência, uma das primeiras experiências históricas do neoliberalismo ocorreu aqui na América Latina. Pinochet, no Chile, estava em contato com os intelectuais, os economistas da Escola de Chicago. E lá eles já estavam tentando encontrar, é como se eles estivessem tecendo uma cartilha, né, uma cartilha neoliberal. E aí o Pinochet, ele se apropria dessa cartilha e faz as primeiras experiências neoliberais aqui na América Latina. O que acontece? Entre as medidas todas que foram tomadas, privatização das empresas estatais, demissão em massa de funcionários públicos, você tem uma redução drástica dos gastos públicos e atualmente, né, a economia chilena ela está tomando novos rumos, mas por muito tempo as experiências neoliberais levaram assim um profundo estado de desigualdade. Para você ter uma ideia, não havia até então, né, segurança para a população idosa, uma aposentadoria. O índice de suicídio de pessoas idosas era extremamente alto, porque sem seguridade, sem trabalho, condições precárias de vida, como diria o Durkheim, o suicídio ele tem uma causa também social, né? Então, essas experiências históricas do neoliberalismo aqui na América Latina foram bem intensas. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos outras experiências com o Reagan, né, por volta dos anos de 1980, e com a Margaret Thatcher no Reino Unido, que foram assim as primeiras, né, tentativas da produção de uma cartilha neoliberal. Em 1989, teve o Consenso de Washington, que esse daí sim colocou ali em pauta uma cartilha fechada, neoliberal, e era interessante que no limite é até uma estratégia muito infantilizada, e você vai entender o quê. Esse Consenso de Washington desenvolveu essa cartilha neoliberal porque a ideia era o quê? Fazer com que os países aderissem a essa doutrina econômica, de todas as formas, sob o julgo de vou reformular, se não aderisse a essa cartilha neoliberal, sabe o que ia acontecer? FMI e Banco Mundial não fariam investimentos econômicos nos países. O Peru e o Brasil, no primeiro momento, disseram não. Só que aí as forças econômicas são muito mais potentes, sem auxílio, sem... Né, como eu disse para você, no limite um acordo infantil, né? Se você não faz o que eu quero, a gente não dá o que você precisa, né? Então nós tivemos aí, no limite, um boom do neoliberalismo. O Brasil ainda não, até então, não está inserido, mas a gente está falando de 1989, né? Aí o que acontece? No Brasil está um processo ainda de redemocratização, digamos assim, crises econômicas, uma instabilidade da moeda e tudo mais, e aí... na década de 90, no início da década de 90, é eleito o Fernando Collor de Mello, que tenta desenvolver uma cartilha neoliberal, mas aí ele sofreu um impeachment por questões de corrupção em 1992. Quem assume era o Itamar Franco, que até então era o vice. Quando o Itamar Franco assume, ele chama o Fernando Henrique Cardoso como ministro da Fazenda e elabora um plano real. Elaborando o plano real, uma tentativa de 1990, uma estabilidade, né, econômica, uma estabilidade da moeda. O Fernando Henrique Cardoso aproveita essa onda, né, afinal de contas ele e mais uma equipe elaboraram um plano de estabilização da moeda no Brasil, é eleito presidente da República e a partir de 1994 nós temos um desenho escancarado do neoliberalismo. Então, a partir do governo... Aliás, algumas práticas neoliberais já tinham começado lá atrás, lá no Fernando Collor de Mello, mas elas tomam maior posse das relações econômicas com o Fernando Henrique Cardoso. E aí nós temos a privatização, por exemplo, da Vale do Rio Doce, que hoje é só a Vale, né, de indústrias nacionais que tinham uma rentabilidade significativa, foram vendidas a preço abaixo do mercado para o capital, diminuição do protecionismo do Estado, abertura para o capital internacional. Então nós temos aí, a partir do Fernando Henrique Cardoso, um mergulho mesmo numa estratégia neoliberal e que estamos aí até hoje, dada as suas contextualizações históricas e políticas que ele vai se rearranjando. Mas é isso, no limite eu fiz esse breve resumo, né, sobre o modo como essa construção da globalização também traz
no seu bojo essa lógica neoliberal, porque afinal de contas, quando a gente fala de abertura para o capital internacional, nós estamos falando o quê? Acompanhe ele comigo. As multinacionais com o objetivo de ampliar o mercado consumidor, né? E para ter mais facilidade aqui, acesso de matéria-prima e também contratar mão de obra barata. E como impacto, né, de todo esse processo, nós temos aí a precarização das relações de trabalho, né? A concentração de renda, a redução dos postos de trabalho, porque entre as características do neoliberalismo está o quê? A precarização das relações de trabalho, né? Nos últimos anos, o Brasil assistiu a algumas reformas trabalhistas que vinham com uma promessa de que haveria maior possibilidade de emprego, que tudo bem, ia ficar melhor, com redução de direitos. Mas o que nós vimos na prática, isso não é a professora que está inventando, o mundo está aí, é só olhar ao redor, um processo de sucateamento mesmo das relações de trabalho. A terceirização da mão de obra, a ausência de seguros trabalhistas, né, de conquistas que foram conquistas históricas dos trabalhadores, estão sendo, né, fragmentadas e estão sendo dissolvidas dentro dessa lógica produtiva neoliberal. Então, impacta em tudo, né? Desde uma abertura de capital, mundialização do capital e até ali no nosso cotidiano, nas relações de trabalho. A contradição. Eu já começo, né? A contradição, parece um monstro, né? Mas é fato, né? Nós vivemos num mundo contraditório. Existe, por um lado, né, uma pretensa, uma proposta de uma globalização pautada nesse ideário mesmo, né, do desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação, né, da possibilidade de ir e vir, enfim, de abertura de mercados, mas, por outro lado, existem também os impactos. Porque a mesma lógica, né, do sistema produtivo da desigualdade, a gente vê também no processo produtivo global, né? A exploração do trabalho, a mais-valia, digamos assim, agora ela é global, né? Ela tem uma potência muito maior. Olhares sobre o global, acompanhe comigo. A globalização ela é geradora das desigualdades e, por conseguinte, a periferia do sistema capitalista acaba se tornando ainda mais periférica, seja porque não dispõe totalmente dos meios de produção, seja porque escapa a possibilidade de controle. O que é isso, né? É afirmar que no sistema produtivo ele vai se reinventando, ele vai estabelecendo novas diretrizes de produção, que de um lado potencializa a exploração do trabalho, que por conseguinte potencializam as desigualdades, né? É o que chamamos de uma mais-valia absoluta, né? Exploração, o trabalho não pago de forma grande, literalmente absoluto. Desgaste do meio ambiente, né? Enfim, nós temos um campo de contradições muito, muito profundo nesse sistema, porque, de um lado, a gente acaba caindo, né, numa cilada romantizada mesmo, de que tudo bem, são grandes conquistas tecnológicas, mas a globalização ela promove desigualdade, tá? Então, considerando principalmente esse modelo neoliberal a partir dos anos, né, a partir de 1980 e o próprio desenvolvimento da globalização, nós temos aí esse olhar, né, enfim, da própria desigualdade. O Milton Santos, né, ele vai dizer que as forças hegemônicas, a tentativa, né, de globalizar e de tentar inserir um modo único de pensar, na realidade, ela impacta, tá? Num processo também de resistência. As forças hegemônicas capitalistas, elas vendem a globalização como inevitável, adoravelmente um mecanismo de unificação de uma aldeia global. O Ottaviani, que é um sociólogo brasileiro, né, ele vai dizer assim, abre aspas, tá? Transforma as sociedades nacionais dependentes da sociedade global, quando ele vai falar sobre como a globalização ela acaba esvaziando a noção de Estado nacional pelo próprio capitalismo, né? E então, essas forças hegemônicas, elas tentam, de todas as formas, operacionalizar o quê? Um modo de produção global. Quando eu trago, né, essa perspectiva, olha, não romantiza a globalização, porque ela não é bem assim, não é só bonito, não é só...
A gente se pauta numa proposta de reflexão do Milton Santos, que lá nos anos 90, ele desenvolveu um trabalho profundo para analisar a globalização, tanto é por uma nova globalização. Ele vai entender como três características assim, o processo de globalização. Um que ele chama que é a fábula, a outra que é a perversidade e a outra que é uma possibilidade. Justamente para dizer, ó, existe esse processo, né, mas também existem os indivíduos, né, existem as pessoas que resistem, então é possível construir, é possível pensar em uma possibilidade dentro desse processo global. Mas veja o que ele define entre cada uma das percepções sobre a globalização no plural. Bom, a fábula da globalização é como se fosse inevitável, né? Ai, ó, é inevitável, é assim mesmo, como algo de predestinação mesmo, né? Vai ter aldeia global e é assim que tem que ser, porque melhora a tecnologia da informação e da comunicação. Então, dentro dessa perspectiva de fábula, é no limite da exaltação mesmo, né? Uma coisa que é importante dizer é que essa noção de aldeia global, ela vem de um pensador canadense chamado Marshall McLuhan, que por volta dos anos de 1960, para ele explicar justamente esse desenvolvimento do capitalismo, né, ele vai pensar na evolução do sistema midiático, tá? E ele entendia que essa evolução era um elo de ligação entre os indivíduos e o mundo. E essa ligação ia ser cada vez menor diante de todo o desenvolvimento das tecnologias, né? Ó, pra você ter uma ideia, lá nos anos 60 ele já estava falando de uma rede de redes virtuais, né? De uma malha global. Então é importante estar atento a esses olhares, porque esses intelectuais, eles tinham uma percepção, e eu não estou falando de místico não, é de analisar mesmo o próprio desenvolvimento, né, do capital. Então esse discurso de fábula imprime uma narrativa de que acaba fortalecendo mesmo o processo produtivo, tá? Global, porque você imprime na mentalidade coletiva de que não tem jeito, é assim que é, então aceita que dói menos, mais ou menos isso, né? Só que tem impacto, é tudo isso, né? Essa perversidade apresentada aqui é principalmente direcionada aos países em desenvolvimento, né? O capitalismo dependente e que gera bolsões de miséria. Porque as consequências econômicas, elas pesam muito mais para quem? Para quem tem o domínio do capital? É evidente que não. Né? Os países, né, na condição de desenvolvimento, em desenvolvimento, ou que chamam de subdesenvolvidos, recebem um impacto muito mais profundo desse processo. E aí ele vê também a globalização como uma possibilidade, que é romper com a hegemonia, romper com essa tentativa de homogeneidade e promover o quê? A justiça social e a cidadania. É assim, é utilizar os instrumentos da globalização a favor do quê? A favor da população mais pobre, a favor da justiça social para tentar romper. E o Boaventura de Sousa Santos, por exemplo, ele vai afirmar que existe um movimento bem importante dentro desse processo de globalização, que é um processo contra-hegemônico, veja bem, que é contra-hegemônico, contra a hegemonia neoliberal, que é o que ele chama das lutas emancipatórias, né, que buscam a redistribuição econômica, o reconhecimento das diferenças culturais. Então, essa rede é uma rede que pode ser utilizada, por exemplo, a partir de trocas de conhecimento, articulação de conhecimento, é utilizar essa malha tecnológica para mobilizar as massas, para mobilizar esse processo de contra-hegemônico, né? Então, tanto o Milton Santos quanto o José de Souza... Opa! O Boaventura de Sousa Santos e o Milton Santos, desculpa a confusão, eles tinham esse olhar que no limite não é um olhar só otimista, é um olhar de que, olha, é possível a partir dessa malha instrumentalizar a população, reorganizar a vida, é um movimento contra-hegemônico, existe esse movimento contra-hegemônico, que é a partir dos movimentos sociais, que é a partir dos movimentos identitários, então existe uma possibilidade, mas a partir do movimento, a partir da luta política. Então seria esse cenário aí apresentado como uma fábula, né, de exaltação da globalização, com a perversidade, que é o de fato que ela promove, e por uma outra possibilidade, né, por uma outra globalização, articulando mesmo as forças populares em prol da justiça social. Agora acompanhe comigo aqui no neoliberalismo como uma fábula, porque é juntar mesmo essa lógica neoliberal
que corrobora, ou seja, que fortalece mesmo, né, essa fábula e essa perversidade. Fábula porque quantas vezes você e eu e todo mundo, né, fica pensando assim, mas nós temos aí o quê? Depende do indivíduo, depende da pessoa, porque quando você traz o problema da desigualdade social para o indivíduo somente, você tira total responsabilidade do sistema, do Estado e dessa doutrina, né, econômica neoliberal. Porque, veja, nesse momento de globalização e, né, enfim, do próprio desenvolvimento do neoliberalismo, há uma institucionalização das instabilidades, ou seja, existe a desigualdade, existe uma tentativa não é legitimar a palavra, mas assim, de legalizar, digamos assim, as instabilidades. E essas instabilidades, elas se dão no campo do trabalho, no campo das relações econômicas. A lógica neoliberal como fábula e perversidade, ela também apoia-se na diminuição dos custos de produção a partir da flexibilização dos direitos do trabalho, que é justamente essa institucionalização das instabilidades, ou seja, é assim mesmo, institucionaliza essa crise, reduz as políticas de proteção social e cidadania, acentuando os processos de terceirização e precarização do trabalho e da informalização, porque a desigualdade, veja bem, normalmente a gente coloca, né, o plano da desigualdade sempre no campo econômico de renda, mas a desigualdade ela está em todos os lugares. Vamos pensar no acesso da informação. Pode parecer que seja algo inimaginável, mas existem pessoas que não têm acesso à internet. Tem pessoas que não têm acesso a pão, que não têm o que comer na mesa, né? Então, a desigualdade, ela vai se dando, ela se potencializa em todas as esferas da vida social, que é um dos desdobramentos, né, da própria política neoliberal. Veja comigo. E, obviamente, amplia a vulnerabilidade das condições sociais e da vida do trabalhador, né? Porque um trabalhador que não tem condições de trabalho digna, não tem seguridade, não tem um trabalho para promover, né, condições básicas de existência para sua família, fica vulnerável, né? Então, acompanhe comigo essa imagem, que é muito simbólica. Essa figura aqui é o senhor Milton Santos, um grande intelectual brasileiro, que promoveu mesmo essa análise sobre a globalização nos anos 90 e diz, né, é com ele que nós temos essa percepção da globalização como fábula, como nos é vendida, que é a própria lógica neoliberal, que é a globalização no campo da perversidade, que potencializa os bolsões de miséria, uma vez que a mais-valia absoluta está posta, a institucionalização das instabilidades, a ausência de condições dignas de trabalho, sucateamento das relações de trabalho, enfim, potencializadas, né, por essa lógica neoliberal, mas também que, por outro lado, pode gerar, sim, uma mobilização contra-hegemônica, né, uma mobilização, assim como o Boaventura de Souza Santos. Desculpa, eu estou com José de Souza Martins, que é um sociólogo brasileiro, mas que não tem muito a ver agora com essa discussão. Mas o que o Boaventura de Souza Santos, junto com o Milton Santos, nos traz é justamente essa reflexão, olhar com criticidade, né, o processo da globalização. O Globo em Rede. Aqui é um momento de reflexão justamente sobre essas tecnologias, né, da informação e da comunicação, onde tudo é muito rápido, tudo é muito instantâneo, né? Veja comigo algumas características aí desse processo. Lembra que no início da aula eu falei sobre as tecnologias, né, que a técnica ela é presente na história da humanidade, né? As inovações tecnológicas, elas impulsionaram o processo de globalização. E muitas vezes nos é vendido, quando fala de tecnologia, falou de tecnologia, já pensa em computadores, celulares de última geração, máquinas de última geração, mas aqui a gente está pensando a tecnologia como algo presente mesmo na história da humanidade, como eu já havia mencionado anteriormente, que é justamente o desenvolvimento mesmo
de como a humanidade, né, se relaciona com o meio e utilizando esses recursos para poder sobreviver. Não está só, por exemplo, associado à robótica, genética, meios virtuais de comunicação e de informação, né? Então, ela deve pensar, né, essas inovações tecnológicas também, obviamente, e aí, obviamente, não dá para escapar, mas ela não é só, tá? Não dá para escapar essa noção das ideias da informação, da informática, da telecomunicação, que liga mercados do mundo, instituições financeiras e diminui, né, difunde, melhor dizendo, as informações. Eu citei para você há uns minutos atrás na aula sobre a importância do McLuhan, né, do Marshall McLuhan, falando sobre essa sociedade em rede, né, essas redes virtuais. E esse pensamento mesmo de aldeia global, ele vai afirmar, né, uma nova tendência mesmo, que é uma tendência das máquinas, dos computadores, da ciência. Então, falar de Globo em Rede também é despertar o entendimento sobre todos esses impactos, né, e as inovações tecnológicas. Então, esse impacto, ele também se dá, então, no desenvolvimento de um comércio internacional, de empresas multinacionais, a circulação de capital na sua maior potência, circulação de informação, a comunicação em massa, né? As redes de comunicação por satélite artificial, de cabos, fibra ótica, de antenas para celulares e tudo mais. E a desigualdade de acesso à informação das tecnologias, né? Da informação e da comunicação, como eu já havia mencionado. Nesse sentido, é importante entender que esses impactos, né, esses impactos econômicos, eles potencializam, então, a própria lógica neoliberal e potencializam a desigualdade, de modo geral. Do ponto de vista das imigrações, por exemplo, que aí seria um impacto... deixa eu só voltar aqui um pouquinho, que para mim é importantíssimo, e aliás, para você também é importantíssimo falar que esse campo, né, do impacto econômico e político também gera um impacto cultural, tá? Que tenta a tentativa de homogeneizar, principalmente a partir aqui, né, da comunicação de massa, da circulação de informação. Aqui, por exemplo, a partir do final dos anos 30, 40, com o debate sobre indústria cultural, né, essa tentativa de homogeneizar, de tentar monopolizar mesmo gosto, homogeneizar atitudes, ações, consumo, tudo isso tem um impacto significativo aí. Né? Enfim, e a gente não pode perder de vista isso. Talvez o maior exemplo, como eu já citei, são as indústrias de fast food, de comércio, de roupas. Então, não dá para negar que é um aspecto que ocorre, que tem os seus impactos, mas que também é necessário olhar, como eu já disse anteriormente, para os movimentos, né, de contra-hegemônicos. Bom, nesse processo todo, nós temos aí quanto processo, né? Desculpa. Temos as migrações, né? Segundo a ONU, as dificuldades impostas à migração revelam assimetrias de uma globalização que inclui indivíduos, populações, países e regiões, mas ao mesmo tempo excluem tantos outros, né? Então, perceba que o processo da desigualdade, ele tá aí nesses campos, todos eles, né? A migração internacional, por exemplo, normalmente ela ocorre por guerras, desastres ambientais, perseguições culturais, étnicas e políticas, estudos, por exemplo, para trabalho, para estudo, para melhores condições de vida, e principalmente o econômico. Mas veja que a globalização, ela inclui, mas exclui, por isso que é contraditório, né? Então, há um crescimento das economias, mas também há um crescimento das desigualdades. Porque assim como o capitalismo, a globalização como expressão da sua própria lógica produtiva, inclui, mas exclui. Contraditório, né? Então, essas características que eu trago para você é justamente para pensar, né, esses impactos dos fenômenos, né, da globalização e dessa própria lógica neoliberal, que, como diria nas reflexões a partir do Milton Santos, que é o neoliberalismo e sua lógica perversa e a lógica da fábula, né? Bom, nessa situação problema, eu trago a seguinte reflexão para você. A ideia principal fundamental é trabalhar com o processo migratório, né?
Então, imagina que você faz parte da Acnur, que é a agência da ONU para refugiados, e presta assistência e proteção a mais de 67 milhões de homens e mulheres em situação de migração. E como você viu agora há pouco, essa situação de migração ela se dá por guerra, perseguições políticas, étnicas, né? E que, enfim, pessoas que estão num processo profundo de injustiças sociais. Então, considerando que seu trabalho é realizar o atendimento, mas também compreender o contexto global, porque não adianta só atender, agir no pragmático, é necessário também entender o que está acontecendo, né? O que está impulsionando o alto índice de movimentação migratória? E aí você e a sua equipe realizam um estudo, né? E esse estudo tinha uma proposta de entender as motivações das migrações atuais, entender o contexto global e os impactos desse contexto global sobre o ponto de vista social, econômico e cultural. Então, o primeiro passo é entender, então, as motivações, né? Essas motivações, elas são de guerra, são só econômicas, são políticas? Como é que se dá nesse contexto global? E aí vocês chegaram à seguinte reflexão. Acompanhem comigo. A ideia é que a globalização neoliberal e a fortificação econômica de alguns países capitalistas impulsionaram um caminho inverso, acentuando o fluxo de latinos e sul-americanos que migraram em busca de emprego e segurança financeira e garantias sociais. A sociedade global é excludente, porém as instituições buscam ainda oferecer, ou de certa forma, um amparo, como por exemplo a Acnur. E no mundo globalizado, as pessoas não se limitam mais às fronteiras de seus países, né? É o próprio processo migratório, né? Enfim, você quer estudar, você quer buscar alguma coisa, enfim, tá com... O processo migratório ele é parte da história humana, né? As pessoas se movimentam sempre. E é claro que, dado o contexto histórico do próprio capital e das injustiças sociais e de todos os problemas que a gente já mencionou ao longo da aula, isso tende a se potencializar cada vez mais. Então, essa situação, problema, é justamente para colocar em xeque a proposta, né, de uma globalização, questionar essa ideia de globalização como fábula, apresentar essa proposta de globalização como perversidade e entender que, no limite, há um processo, sim, há uma possibilidade, sim. Mas é necessário muita movimentação, é necessário muita organização de movimentos. Aí você pode perguntar, professor, mas o que isso tem a ver com o processo migratório? A migração é um impacto de tudo isso, né? E ela tá sendo gerenciada, ela está sendo desenvolvida para atender os interesses de quem tem o capital. Então, são essas reflexões que eu apresento para você aqui nessa SP. Migração. Bom, nesse momento de interação, eu quero te propor a seguinte reflexão, acompanhe comigo. A globalização, no bojo das relações neoliberais, apoia-se na flexibilização dos direitos do trabalho e, por conseguinte, reduz as políticas de proteção social e de cidadania. Então, toma como referência isso, que a globalização, no bojo das relações neoliberais, flexibiliza direito sucateia as condições de trabalho, reduz política de proteção social e cidadania e, por conseguinte, aumenta os bolsões de miséria e os processos de injustiça social, ok? Então, tomando como referência esse assunto, você considera que esse tipo de precarização atinge também a população imigrante? O Brasil hoje recebe, né, enfim, já vem recebendo uma quantidade significativa de imigrantes que vêm, né, sob o julgo de perseguições políticas, mas também de fome, de guerra, e eles estabelecem a sua vida aqui. Existe um Acnur e existem várias instituições que amparam essas pessoas imigrantes, mas assim, a precarização do trabalho, ela também se amplia para esses imigrantes. O Estado responde de uma forma responsável à vida dessas pessoas. Então, essa é a reflexão que eu quero propor para você. Daqui a pouco a gente volta.
Bom, nós finalizamos esse momento de reflexão sobre a globalização e agora a proposta é para um campo cultural, para pensar o multiculturalismo, as relações interculturais. Então, a partir daqui, nós vamos mergulhar nessa reflexão. Veja comigo. Multiculturalismo e interculturalismo. Embora pareçam, né, etimologicamente, né, enfim, a mesma coisa, não são. São questões distintas sobre o mesmo fenômeno, tá? Nós temos dentro dessa perspectiva de globalização, de mundo global, de diminuição de fronteiras, enfim, redes virtuais e tudo isso que nós problematizamos até aqui, ou melhor, eu vou reformular para ficar melhor. Dentro de todo esse contexto global, onde as culturas se localizam? Cadê as culturas? Como elas se interrelacionam? Será que existe uma cultura que domina a outra? Será que essas culturas, quando têm contato, elas se mesclam e formam outra coisa? Será? Acompanhe comigo no quadro. A perspectiva multicultural, né? O multiculturalismo significa uma mistura e coexistência de várias culturas e sociedades em um mesmo espaço territorial, integrando informações das diversas sociedades e partes do mundo, tá? Existe uma tentativa de homogeneidade cultural, uma tentativa de padronização e uniformização dos modos de vida, costumes, hábitos de diversos povos, mas também existe a danada da resistência, né? Ela tem que existir. O interculturalismo, ele se insere nesse cenário, por exemplo, no processo de discriminação, da ausência de reconhecimento das diferenças, né? É um campo de diferentes existências de culturas que reconhece as minorias e busca que essa igualdade seja de fato efetiva. E rejeita, no limite, uma certa assimilação da cultura dominante, do ponto de vista da resistência das homogeneidades, tá? Dentro dessa lógica multicultural. A política multicultural, por exemplo, ela busca a realização de uma promessa. E qual que era a promessa? Uma promessa moderna. Lembra dos ideais iluministas? Liberdade, que subsidiaram a Revolução Francesa, da igualdade, da liberdade e da fraternidade? Quando eu trago essa reflexão, que essa política multicultural, ela busca, né, essa promessa, ela só busca, porque ainda que resista, há uma dificuldade significativa de que essas diferenças sejam, elas sejam colocadas, elas sejam postas, elas sejam respeitadas. Voltando aqui sobre essa mistura e a coexistência de várias culturas e diversas sociedades. Eu queria dar um exemplo, né? Como que essas culturas elas acabam sendo resolvidas num plano mais prático. Eu vou reformular para você entender melhor. Bom, no início do Estado moderno, aliás, no processo de mercantilização e na expansão das navegações, o Brasil foi descoberto e para manutenção, desenvolvimento da escravização mercantil, primeiro indígena, depois africana. Esses povos, os povos africanos, né, das diferentes nações de África, porque a África é um continente com vários países e com uma diversidade política, social, histórica gigantesca, assim como a dimensão daquele continente. Quando alguns povos de algumas nações chegam aqui sob o jugo da escravização, eles não deixaram lá nos seus países uma malinha com a sua cultura, seu jeito de olhar, de vestir, de falar, de se relacionar religiosamente, né? Não existe isso. Eles vêm para cá e trazem a sua bagagem cultural. E chegam aqui e se deparam com uma existência, uma pré-existência, né, de uma cultura em tese europeia que está se formando ali e a cultura indígena, né? Não há por mais falar, houve uma dissolução, não houve uma dissolução. Por exemplo, o Brasil, do ponto de vista cultural, vou dar um exemplo simples da culinária, né? Nós temos aí uma infinidade de influências, tanto europeias como africanas, como indígenas. Por que eu estou trazendo essa reflexão sobre o multiculturalismo? Porque não é negar a existência das culturas dentro dessa lógica, é entendê-las como existente e entender também que o Estado tem que responder a todas elas. Aí você pode me perguntar, mas o que tem culinária a ver com política? Veja, a gente está falando de uma mescla cultural e essa mescla cultural ela tem que ser respeitada. Eu usei o exemplo da culinária ilustrativo,
Porque a ideia é que dentro desse multiculturalismo, né, sejam respeitadas as diferenças, né, e não há uma anulação de uma e outra, né, é uma tentativa de entender que existe e que é necessário ser respeitado. Então nesse sentido, né, que eu trago essa discussão sobre multiculturalismo. Veja comigo essa imagem, muito simbólica, né, com todos, é uma mistura, né, e não é uma mistura tão simples e superficial como a própria mistura. Quando fala, misturei, parece tão superficial, né, mas não é. Esse contato, essa relação intercultural, essas trocas, elas estão aí, estão postas e devem ser entendidas e devem ser respeitadas. Resistir à homogeneidade, e aí principalmente nos países latino-americanos, né, e africanos, nesse desenho econômico mundial, porque são eles que são mais afetados por essa perversidade hegemônica da globalização, pela perversidade, né, da globalização. E são essas mesmas forças que se organizam na luta por uma política democrática, pautada pelo reconhecimento da pluralidade, da diferença e, por conseguinte, da promoção de condições objetivas para romper com as injustiças sociais. No plano da luta política, por exemplo, principalmente os movimentos sociais no Brasil, principalmente o movimento negro, o movimento indígena, eles são desde que Brasil é Brasil, né? Mas, por exemplo, no século XX, nós temos aí uma organização desses movimentos e para lutar mesmo, para que tenha voz e para que as suas demandas sejam ouvidas e que para, de fato, e aí voltando até um recurso, né, que a promessa moderna de fato seja cumprida, da igualdade, liberdade e fraternidade para todo mundo. Então lutam por isso, buscam isso. E não só os movimentos indígenas e o movimento negro, mas também o surgimento de vários movimentos chamados de movimentos identitários, né, os movimentos culturais, que o movimento negro e o movimento indígena também se incluem dentro dessa lógica, né, que é lutar, que a diferença existe. Algo bem importante, né, que me ocorre agora e é necessário problematizar quando o termo é igualdade. Todo mundo fala assim, somos iguais, somos iguais, somos iguais, somos iguais. A igualdade, ela também tem que ser relativizada. Aí você pode falar, mas como assim, professora, relativizada? Não é que, assim, quando a gente fala, somos todos iguais, a gente acaba minimizando as diferenças étnicas e culturais. E quando a gente ameniza as diferenças étnico-culturais, deixa de fazer sentido a própria luta pela igualdade, porque somos todos iguais. Mas, professora, tem a Constituição de 1988, e eu concordo contigo. Mas aí, do ponto de vista prático, como é que isso se dá? Resistir é uma forma de existir dentro dessa tentativa de homogeneizar do processo global. Então, eu trago essas reflexões para que a gente expanda também, né? Para que não se limite apenas a pensar isso num plano muito restrito. Bom, nós temos também o global e o território. Veja comigo. Essa noção de território, eita, mas dá uns nós na cabeça da gente às vezes, né? Porque pensa, as fronteiras não existem mais, o território deixou de existir? Não. O que nós trazemos para o debate aqui é a desterritorialização e a reterritorialização. Elas devem ser pensadas nesse debate como um caminho para compreender esse intercâmbio cultural, né? Esse processo de globalização das culturas. A saída de um território para outro não faz com que as culturas sejam anuladas, mas que elas se readequam ao novo território. Eu citei o exemplo do processo de escravização. Quando aqueles povos africanos chegaram aqui no Brasil, eles não deixaram uma malinha com a sua cultura, com a sua forma de existir lá. Trazem, vêm junto, né? Trazem a sua territorialidade, né? Trazem, e a territorialidade é um ato de se apropriar do espaço e torná-lo um território, né? Deixa eu voltar aqui que é importante, tá? A reterritorialização, ela está num plano é como se fosse a criação de novos territórios. Então, nós temos a territorialização, que é um ato de se apropriar do espaço e torná-lo um território, e essa reterritorialização como uma criação de novos espaços, tá? Temos aqui também a noção de interculturalismo, que é a interação entre diferentes comunidades étnicas e culturais, dá ênfase nos valores tradicionais de uma nação e a capacidade destes serem partilhados pelos seus cidadãos.
promove as capacidades culturais dos indivíduos e a ligação entre bens e recursos culturais, que são necessários ao desenvolvimento e às práticas criativas e inovadoras. É assim, em termos práticos, nós temos aí, é como se o interculturalismo ele fosse um avanço do multiculturalismo. Não sei se fica claro isso para você, mas pensa que o multiculturalismo ele está no plano dessa mistura, dessa relação, né? Enfim. E o interculturalismo é um recurso mesmo para desenvolver práticas, quando fala criativas e inovadoras, também está no plano da luta política, tá? Então, são esses questionamentos, né, essas reflexões que eu trago para você sobre o multiculturalismo e sobre o interculturalismo. A globalização e os impactos no meio ambiente. Bom, em vários momentos, tanto da aula passada quanto desta aula, eu trouxe para você uma preocupação, né, que é como esse processo produtivo impacta no meio ambiente. Veja comigo algumas reflexões. Existe uma necessidade do crescimento econômico e expansão do mercado e essa necessidade compromete os recursos naturais. É como se houvesse uma privatização dos recursos naturais do meio ambiente. Haja vista, por exemplo, quando o boom, né, do neoliberalismo aqui no Brasil, a privatização da Vale do Rio Doce. Vocês já sabem o que vem acontecendo, né? Que agora não é mais Vale do Rio Doce, é a Vale. Vivenciamos a privatização de recursos naturais e a vultuosa alteração do cenário ambiental. Problemas ambientais, eles não têm fronteira, né? E busca sim um comprometimento global, né? É uma imagem bem simbólica, né? Mostrando a importância de um debate profundo sobre o processo produtivo, legislação capaz de acolher tudo isso, de proteção, de movimento social, movimentos ambientais, não é? E as políticas do meio ambiente, elas estão presentes, elas se fazem presente, tá? Nós temos aí a Conferência das Nações Unidas, a Conferência de Estocolmo na década de 70, a Conferência das Nações Unidas aqui no Brasil sediou na década de 90, né, o Rio 92, Eco 92, o Protocolo de Quioto em 1997, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento no Rio +20, que aconteceu agora recentemente, quer dizer, não tão recentemente, mas em 2012. E nós temos outro debate, né, para além de trazer esse exemplo, tá? Eu quero deixar claro que esses são exemplos de algumas políticas, de alguns tratados internacionais que foram desenvolvidos em vistas a diminuir, ou melhor, a monitorar, né, essas práticas produtivas a favor do meio ambiente, em favor do meio ambiente. Existe também a prática sustentável, né, que é a preservação dos recursos naturais e do meio ambiente, que satisfaz a necessidade básica da população, continua com o processo produtivo, mas preserva os recursos naturais. Mas para que esse ser sustentável se vigore, ele não é só uma prática institucional, é uma participação ativa também da sociedade civil, que visa o quê? A segurança social e o investimento em políticas públicas, principalmente relacionadas em infraestrutura. E a elaboração de sistemas sociais que assegurem emprego, respeito às culturas e incluam programas de educação. Então, veja que esse ser sustentável traz aqui para a aula uma ampliação, não é só um jeito de colocar os rejeitos no processo produtivo ou uma estratégia de uma economia verde, ela está para além disso. O ser sustentável, ela está no plano da vida social. É que o Estado seja capaz de responder às demandas da população, criar condições reais e objetivas para que rompa com o processo de injustiça social, que fique atento a esse processo produtivo, o impacto não só no meio ambiente, porque a gente entra num debate sobre a responsabilidade social e ambiental, né? Então, há várias questões que dá para a gente trazer no campo, né, nesse campo de política, de globalização e meio ambiente. A globalização e os direitos humanos. Como é que fica, né, dentro dessa lógica global, ausência de fronteira, aldeia global, redes virtuais, comunicações e desenvolvimento das telecomunicações, informação e comunicação, como é que fica o debate sobre o direito humano? Se as fronteiras se diluem e cidadania? Entende que são debates que afloram, né, quando a conversa é sobre globalização e direitos humanos. Acompanhem comigo. Um dos primeiros aspectos importantes que nós vimos na história do século XX foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que tem inspiração, né, na Revolução Francesa.
a década de 40, né, pós-Segunda Guerra Mundial, visa o quê? Visa o comprometimento com a justiça global, como instrumento de direito internacional. Então, nós temos instâncias reguladoras que pensam, que trabalham, né, dentro desse campo dos direitos humanos a partir da perspectiva internacional, tá? Que estão relacionadas a práticas intolerantes, intoleráveis, que atentam contra a humanidade, são os crimes contra a humanidade. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas nós temos tribunais internacionais que julgam pessoas e o Estado, que são pessoas que, quando o Estado ou as pessoas cometem, né, o chamado crime que atentam à humanidade. Então, nós temos, o que seriam esses crimes? Quais seriam esses crimes, né? Seriam o quê? A violação dos direitos individuais, dos grupos, seria, né, por motivos que são motivos políticos, econômicos, religiosos, raciais, a escravidão, tá? A deportação, tortura, prisão abusiva, abuso sexual, genocídio, tudo isso está relacionado a atentar, né, contra a humanidade. O Tribunal de Nuremberg, por exemplo, ele foi criado na pós-Segunda Guerra Mundial. Foi um tribunal né, em Nuremberg, na Alemanha, e tinha o objetivo de julgar os crimes cometidos pelos nazistas, né? A gente está falando no fim da Segunda Guerra Mundial, né, enfim, a queda do Estado nazista. Então, houve então a elaboração dessa instância para julgar, né, que foram crimes de guerra, crimes que atentaram contra a humanidade. Tem a Corte Penal Internacional, por exemplo, que tem cooperação com a ONU, ela é independente, tá? E permanente, que julga pessoas acusadas de crime, como genocídio, crimes contra a humanidade, tá? Essa Corte Penal Internacional é conhecida como Tribunal de Haia, né? Que tem sede em Haia, na Holanda, e não julga o Estado, mas julga pessoas. Então, essas instâncias internacionais têm isso também, tá? Aqui eu apresento para você um quadro geral do desenvolvimento, né, do debate sobre direitos humanos e como ele vai... É uma forma de classificar, tá? Mas nós temos aí a primeira geração, 1778, 79, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que traz, né, como principal debate o direito individual, sobretudo civil e político. Já na pós-Segunda Guerra Mundial, nós temos um debate que acrescenta, né, eles vão se acrescentando, que são os direitos sociais, econômicos, culturais e coletivos. Na terceira geração, nós temos lá no final do século XX o debate sobre o direito à paz entre os povos, a preservação do meio ambiente, a comunicação livre, não submeter, por exemplo, aos monopólios, por fim a um patrimônio. Por exemplo, se acabar com o patrimônio contra a humanidade, você fere, né, essa terceira geração de direitos humanos. E a última geração, né, no final do século XX, nós temos aí o direito à democracia, o pluralismo e a informação. Então, perceba que no campo do debate sobre os direitos humanos e o processo de globalização, nós temos uma amplitude. Veja, uma amplitude de jeitos, né, de pensar. Então, os direitos fundamentais, eles são todos aqueles que são inerentes ao ser humano, que são positivados por um código de lei, a Constituição. Esses direitos e também garantias surgiram com o intuito de proteger o cidadão do poder do Estado através das constituições escritas, ou seja, o Estado também pode ser tutelado, aliás, o Estado também pode ser responsabilizado quando ele agir contra seus cidadãos. O mundo e o direito, veja comigo. Então, os direitos humanos, a partir dos anos 90, é um tema central na agenda internacional, sendo tratado, então, como um fenômeno global e não mais apenas uma questão relativa ao domínio reservado das jurisdições nacionais. Então, perceba que esse debate é amplo, né? Ele está em diferentes campos para que a gente possa refletir, para que a gente possa entender que existem instituições internacionais que estão para preservar as pessoas e as instituições, mas também estão para julgar quando os mesmos cometem crime contra a humanidade e pensar mesmo, né, os direitos num plano muito mais amplo. Agora vamos comigo para a nossa segunda situação, problema rapidinho, que vai discutir sobre o meio ambiente. Então imagine que você trabalha numa ONG ambiental e você vai analisar dados, né, esses dados para entender o impacto global e aí vocês conseguem promovem a seguinte reflexão. Por que as implicações ambientais na era da globalização não são mais avassaladoras e intensas do que qualquer outra época da história da humanidade?
porque as implicações ambientais na era da globalização são mais avassaladoras e intensas do que em qualquer outro momento da humanidade? A globalização, como resolução da situação-problema, eu trago a seguinte reflexão. A globalização é um fenômeno com características basicamente econômicas, consequentemente ocorre a privatização dos recursos e a alteração do cenário ambiental, tá? Mas também ela tem desdobramento, né? Ela tem uma característica básica econômica, mas tem desdobramento. É exclusivista, discriminadora e concentra o máximo de capital, enriquece poucos com o trabalho de muitos e aprofunda as diferenças sociais, acentuada a marginalização e a exclusão social. E nós podemos compreender futuras gerações, comprometer as futuras gerações por falta de conscientização e comprometimento, que entra no debate sobre ecodesenvolvimento e sustentabilidade. E problemas ambientais não têm fronteiras, eles reclamam um comprometimento global. Bom, associando essa situação-problema, eu deixo aqui a seguinte reflexão. Crimes ambientais. Considerando seus conhecimentos sobre esse assunto, e qual assunto? Há uma Constituição Federal que garante esses direitos, assim como os direitos que nós vimos, da quarta geração, da terceira e da quarta geração, que garante, a preservação do meio ambiente. Então, considerando seus conhecimentos sobre esse assunto, responda se existe algum problema ambiental na sua região e cite pelo menos um dos exemplos que você identificou. Qual que é a proposta desse momento da interação que, infelizmente, eu vou ter que passar correndo por ele? Pensa na situação-problema, Quando você trabalha na ONG, encontra várias questões voltadas e direcionadas ao problema ambiental. Agora, olha para a sua realidade, No lugar que você mora existe problemas ambientais, então eu quero deixar tanto a situação-problema quanto a interação como um trabalho de reflexão. Bom, esse é o caminho que você seguiu. Você viu a globalização a partir de todos os aspectos aqui mencionados, desde o econômico, pensando até a formação do capitalismo, mercantilismo, imperialismo, a globalização do século XX, o impacto cultural do ponto de vista do multi e do interculturalismo. Entendemos o impacto das novas tecnologias da informação e da comunicação, mas entendendo a tecnologia também como algo inerente à história da humanidade. Nós desenvolvemos um trabalho pensando como as políticas neoliberais, a doutrina neoliberal, ela determina uma nova forma de existir da economia, do sistema capitalista e precariza as relações de trabalho, e precariza as condições de vida. Vimos também, do ponto de vista econômico, cultural e político, como a globalização ela é vendida como uma fábula, mas tem um cunho de perversidade, mas que também é possível encontrar caminhos, uma outra globalização. Vimos também o debate sobre as questões ambientais, passando pelos pactos internacionais e uma grande preocupação com esse desdobramento todo, dos impactos da globalização. E, por fim, nós vimos um debate mais amplo sobre direitos humanos, entendendo que há um debate, sim, sobre crimes contra a humanidade, que os direitos humanos se inserem também dentro dessa lógica da globalização. Bom, eu finalizo a minha aula, eu espero que você tenha aproveitado os debates, agradeço a participação, peço de novo desculpa por ter passado rapidamente nesse último momento de interação e até a próxima aula.